Hoje, a manifestação das obras de Deus e principalmente do poder de Deus estão sendo realizados em várias pessoas nesse mundo. Isso é notório. Muitas dessas pessoas vão dar testemunho disso, de como Deus as livrou, as curou e fez alguma coisa extraordinária que com certeza foi bom para elas. Então, isso é bom demais. Isso com certeza vai fazer muitas pessoas louvarem a Deus, adorarem a Deus e agradecerem a Deus por Ele ter feito tal coisa, sem impedimento algum. Porque, por exemplo, quando Ele envia o sol sobre justos e injustos, ou mesmo a chuva sobre justos e injustos, Ele está demonstrando a sua bondade para com todos. Mesmo que muitos não reconheçam e não agradeçam a Deus, mas Ele faz isso sem impedimento algum, sem acepção de pessoas alguma. Então, isso é verdade. É assim que Deus age, para o benefício da humanidade inteira. Então, é preciso entender isso, porque tanto você como eu somos alvo disso, como seres humanos. Ele se importa com os seres humanos, de forma geral, porque foi Deus que nos deu vida, respiração e tudo mais. E o mínimo que poderíamos fazer é agradecer Ele sinceramente. Mas muitas pessoas são ingratas e más, e não reconhecem isso. Acham que é obra do acaso, acham que Deus, ou acreditam que Deus não existe, e por aí vai. Mas mesmo assim, Ele opera dessa forma. Então, quando isso acontece, muitas pessoas são curadas. Às vezes até mortos são ressuscitados. E assim, a manifestação da obra de Deus e do poder de Deus é evidente, é claro, é simples. Os médicos ficam perplexos quando alguém é curado de uma doença incurável. Não pela medicina, mas pelo poder de Deus. Então, quando às vezes os médicos desenganam alguém e essa pessoa é curada, até os médicos ficam impressionados com isso. Porque a manifestação do poder de Deus foi feita. E isso é bom demais. Isso redunda em louvor e glória a Deus cada vez mais. Então, o ser humano tem que entender isso. Que existe sim um Deus que se importa com a humanidade inteira. E a humanidade tem que reconhecer isso também. Não pode ficar ingrata, não pode ficar com dureza de coração, com teimosia, com rebeldia, com rejeição a Deus, como muitos hoje fazem, infelizmente. Então, é preciso entender isso, porque Deus é Deus e o ser humano é o ser humano. Todo ser humano é criado por Deus, com corpo, alma e espírito. E a esse ser humano, ele dá vida, respiração e tudo mais. Então, é preciso que se reconheça isso. E eu espero que a humanidade agora entenda Deus como Ele é. Como o nosso Criador, como o nosso Pai principal. Então, é preciso que da humanidade tenha essa disposição em reconhecer isso. Porque nós somos geração dele. É verdade. Isso está escrito. E agora, eu espero que a humanidade saiba que pode crer em Deus, pode obedecer a Deus, pode ser fiel a Deus. E Deus, por sua parte, retribuirá aqueles que agirem assim.
porque ele ama aqueles que o amam sinceramente. A conversão sincera acontece dessa forma. Então, quando isso acontece, Deus ajuda essa pessoa. Não que ele vai abandonar as outras pessoas que não creem nele, que são ateus, ou que creem em outros deuses. Não. Ele de alguma forma vai ajudar. Então, isso é algo que Deus faz com certeza. E quando isso acontece, o mínimo que as pessoas deveriam fazer é dar um agradecimento a Deus. Mas às vezes nem isso acontece. Porque muitas pessoas acham que algumas coisas que acontecem com ela é obra do acaso. Não. Não é assim. Não é assim mesmo. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. Porque o melhor a ser feito é ter uma interesse de coração para Deus. Isso chama-se conversão sincera. Quando alguém começa a se compungir, a se arrepender e se converter a Deus, a pessoa que faz isso, ela começa a conhecer a Deus. Foi isso que aconteceu com Jó. Porque antes ele conhecia a Deus só de ouvir, mas um dia os próprios olhos de Jó viram a Deus. Aí ele se arrependeu, ele se abominou e se arrependeu no pó e na cinza, diante de Deus. Isso deveria ser algo que todo ser humano deveria fazer, sem dúvida alguma, porque é o melhor. Quando um ser humano reconhece Deus, se converte a Deus, Deus passa a habitar na vida dessa pessoa. Aí toda a plenitude de Deus está nessa pessoa. Então isso é bom demais. É a melhor coisa que pode acontecer para o ser humano, sem dúvida alguma. Existem milhares de pessoas que testemunham isso, que falam isso, por experiência própria, elas exteriorizam isso. E o testemunho dessas pessoas é verdadeiro, porque elas estão falando de algo verdadeiro, que aconteceu com elas. Então, é bom demais servir a Deus, obedecer a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Isso é importante demais. Embora muitas pessoas não deem importância a isso, mas essa é a realidade. É importante sim. E é algo sério para o ser humano fazer. Então, quem louva a Deus e é grato a Ele pelo que Ele fez, pelo que Ele faz na vida da pessoa, essa pessoa, ela está adorando a Deus na beleza da sua santidade, reconhecendo a Deus. Ela não fica adorando anjos, ela não fica adorando a lua, o sol, o mar, ou o vento, ou alimentos, não. Ela adora a quem providenciou tudo isso, que é Deus. É aí que está a grande diferença de muitas pessoas. Então, é preciso que as pessoas abram os olhos para essa realidade, que é conhecer a Deus. Porque conhecer a Deus é o que constitui a glória de qualquer pessoa que esteja viva hoje no século XXI. Essa é a verdade. Então, as pessoas hoje, por aí na humanidade, elas têm que reconhecer isso. Não dá para viver acreditando em coisas fictícias, inventadas. Não, é preciso confiar em Deus, crer em Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o soberano. E mesmo sendo todo-poderoso e soberano, ele se importa com toda a humanidade. Ao ponto de estar escrito
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa é a razão pela qual o ser humano pode entender que Deus existe sim e faz alguma coisa por qualquer pessoa. E quando isso acontece, as pessoas, no mínimo, reconhecer isso de fato e de verdade. Então agora eu espero que a humanidade possa viver o Deus vivo e verdadeiro, com tudo, porque assim a vida de qualquer pessoa será tomada por toda a plenitude de Deus. E ela vai viver isso dia após dia. Então, será maravilhoso, será grandioso para a pessoa. É uma redenção, é uma vida melhor, digamos assim. Que ele começa a viver aqui na Terra e isso vai até o fim da sua vida. Até ele alcançar a vida eterna prometida por Deus, para todo aquele que crê. Então, essa é a mensagem de hoje. E eu espero que ela tenha sido bem clara e simples para evidenciar em cada pessoa algo importante, que é o próprio Deus em si, ou em mim também. Então, essa é a verdade que o ser humano tem que viver intensamente, profundamente. Conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Então, eu espero que essa mensagem possa, de alguma forma, mudar a visão das pessoas, para que elas possam crer em Deus, mas crer mesmo, de fato e verdade, e viver nele para sempre. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai quando está perto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.